Olá, seja bem-vindo ao nosso papo de hoje. O tema é um velho conhecido de muitas famílias, né? O eczema em crianças. A gente recebeu aqui uma palestra médica bem completa sobre o assunto e a nossa missão é destrinchar essa condição que parece comum, mas nossa, é cheia de detalhes. Vamos tentar entender o que realmente acontece na pele dos pequenos. E para começar, a fonte já traz uma frase que, tipo, vira o jogo de cabeça para baixo. A gente costuma pensar no eczema como a erupção que coça, certo? Mas o ponto central é que ele também é, e talvez principalmente, a coceira que causa a erupção. É um ciclo vicioso, e é esse ciclo que a gente vai tentar quebrar hoje, pelo menos no entendimento. E esse ciclo é a chave de tudo. É isso que transforma o que poderia ser uma irritação pequena num problema crônico, sabe? Que pode dominar a rotina de uma família inteira. Para ter uma ideia do alcance, a gente está falando de algo que afeta, sei lá, até 20% das crianças no mundo. 20%. É muita gente. É muita gente. O próprio nome, eczema, vem do grego e significa transbordar. Uma imagem perfeita para aquelas lesões que às vezes ficam úmidas, né? Como se a inflamação estivesse literalmente vazando pela pele. E o que é fascinante e muitas vezes subestimado é que não tem uma causa única. É tipo uma tempestade perfeita de dois fatores: a genética e o ambiente. Certo. Por isso que na avaliação o médico precisa ser quase um detetive. Ele vai investigar o histórico da família. Tem mais gente com eczema, com asma, com rinite, e vai olhar para a criança. Não é à toa que até 1/3 delas também tem alguma alergia alimentar. As coisas estão todas conectadas. Entendi. Então já começamos com essa ideia de que é uma condição de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo. Vamos então para a parte mais visível. Como esse tal transbordamento aparece na pele? A descrição geral é de uma pele seca, que coça desesperadamente, com escamas, às vezes até com casquinhas. Mas o que eu achei mais curioso é que o mapa do eczema no corpo muda completamente conforme a criança cresce. Nos bebês, por exemplo, com menos de 2 anos, é quase um padrão de livro. As lesões são bem vermelhas, com escamas, isso, meio úmidas, e aparecem principalmente nas bochechas, no couro cabeludo e na parte de fora dos braços e das pernas, as tais superfícies extensoras. E tem um detalhe que a fonte destaca que é muito intrigante. A área da fralda, que a gente imaginaria ser um problema, geralmente é poupada. Essa é uma ótima observação e tem uma lógica por trás. A área da fralda, por estar sempre coberta e mais úmida, acaba tendo uma barreira de pele um pouco mais protegida, o que já nos dá uma pista importante sobre o tratamento, que a gente vai falar depois. Ah, faz sentido. Mas aí a criança cresce, passa dos 2 anos e o padrão muda. As lesões ficam menos molhadas, ficam mais secas e começam a aparecer em outros lugares, principalmente nas dobras. Dobras. Tipo atrás dos joelhos. Exato. Atrás dos joelhos, na frente dos cotovelos, e é aí que surge um fenômeno com um nome um pouco estranho: a liquenificação. Liquenificação. Soa como algo se transformando em pedra ou num líquen de árvore. A analogia é ótima, é quase isso. Pense na pele ficando com um aspecto de couro, mais grossa, com as linhas bem mais marcadas. É uma consequência direta do trauma crônico de coçar e arranhar sem parar. A pele, tentando se defender, cria uma espécie de calo, sabe? Uma armadura. Uma armadura. Só que o problema é que essa armadura é ressecada, é inflexível e coça ainda mais. É mais um elemento que alimenta aquele ciclo vicioso que você mencionou lá no começo. Entendi. Uma cicatriz de batalha da pele que, na verdade, só piora a guerra. Isso me leva à pergunta que não quer calar. Por que isso acontece? O que está tão errado para a pele de uma criança se voltar contra si mesma desse jeito? A maioria das pessoas diria que é só uma alergia, não é? E esse é o maior equívoco. A alergia pode ser um gatilho, um fator que piora, mas não é a causa raiz. A fonte explica que a base do problema é um tripé. O primeiro e mais importante pilar é uma disfunção da barreira da pele. Certo. Pense na camada mais externa da pele como um muro de tijolos.
Numa pele saudável, os tijolos estão juntos, cimentados. Na criança com eczema, esse muro nasceu com falhas. Os tijolos estão meio soltos. Exatamente, o cimento é fraco. É uma barreira furada de nascença, por uma questão genética. Um muro com os tijolos soltos. Faz sentido. Fica mais fácil de entrar coisa que não devia e de sair o que devia ficar, tipo a água. Perfeito. E isso nos leva direto ao segundo pilar, a resposta imune. Com o muro todo falho, coisas que normalmente ficariam do lado de fora, poeira, pólen, bactérias, conseguem entrar. Daí o sistema imunológico, que é o exército de defesa do corpo, vê esses invasores e entra em pânico. Ele monta um ataque exagerado, uma inflamação desproporcional. Então, o sistema de defesa começa a bombardear a própria pele. Basicamente é isso, um ataque desproporcional, mediado por um tipo de célula, a TH2. E qual seria o terceiro pilar desse tripé? O terceiro é o microbioma. Pense na nossa pele como um jardim, cheio de bactérias e fungos do bem, que vivem em equilíbrio e nos protegem. Essa inflamação toda, esse bombardeio do sistema imune, destrói o ecossistema desse jardim. E aí? Ele libera toxinas que irritam ainda mais a pele e provocam mais inflamação. Jogando mais lenha na fogueira. Exatamente, é um ciclo que se retroalimenta em todos os níveis: genético, imunológico e microbiológico. E com esse muro furado e a coceira abrindo ainda mais buracos, imagino que o risco de infecções sérias seja bem alto. A fonte fala em celulite bacteriana, que é algo que assusta bastante, né? Sim, é uma complicação direta. A celulite é uma infecção que vai mais fundo na pele e acontece quando bactérias entram por essas fissuras. Mas aqui vem um dos pontos mais surpreendentes da fonte, sobre uma medida preventiva. Peraí, deixa eu adivinhar. Não é o tal do banho com água sanitária diluída? É? Porque quando eu li isso, sou a coisa mais contraintuitiva do mundo. Parece assustador, eu sei, mas é exatamente isso. Claro, estamos falando de uma diluição muito, muito específica e segura, algo como meia xícara de água sanitária para uma banheira cheia. Ok. Não é para fazer em casa sem orientação médica, claro. Mas a lógica é que essa pequena quantidade diminui a colonização de bactérias na pele, principalmente aquele Staphylococcus aureus. Funciona como um antisséptico suave que ajuda a quebrar o ciclo de infecções de repetição. Uau. Ok, isso realmente inesperado. Mas a fonte menciona outra complicação que parece ainda mais grave: o eczema herpético. O nome já dá um calafrio. E deve dar mesmo. Essa é uma emergência médica. É causada pelo vírus do herpes simples, o HSV1, o mesmo do herpes labial. Agora, imagine esse vírus encontrando uma pele de bebê com a barreira toda desprotegida pelo eczema. Nossa. Ele se espalha como fogo em palha. A criança pode ter febre alta, múltiplas bolhas dolorosas e a condição pode, em casos raros, ser fatal. E o ponto mais crítico é quando atinge a região dos olhos, porque pode causar danos permanentes à visão. Exige ida imediata ao hospital e tratamento com antiviral na veia. Meu Deus. Então, o diagnóstico preciso e rápido é fundamental. Como os médicos juntam todas essas peças? A fonte diz que exames de sangue, por exemplo, não ajudam muito. É verdade. O diagnóstico é, na maior parte das vezes, um quebra-cabeça clínico. O médico junta as peças: a aparência das lesões, onde elas estão, a idade da criança, a história da coceira, o histórico familiar. É um trabalho de detetive no consultório. Testes de alergia, os prick-testes, podem ser úteis se há uma suspeita forte de um alimento específico, mas não servem para diagnosticar o eczema em si. Entendi. E em casos muito, muito graves, com infecções que não saram, o médico precisa pensar além, sabe? Investigar se não há um problema mais profundo no sistema imune. É um verdadeiro trabalho de detetive mesmo. Tanta coisa para conectar, a aparência que muda com idade, o tripé da causa, as complicações. Fico pensando na complexidade disso para os profissionais de saúde que precisam ter tudo na ponta da língua. Sem dúvida. E o conhecimento está sempre evoluindo. Manter-se em dia com os protocolos, entender essas nuances, é um desafio constante. Exige uma base de conhecimento muito sólida e uma prática contínua para desenvolver o raciocínio clínico. Se preparar de verdade é essencial. Uma dica rápida:
Entra agora em medicobe.com.br ou baixe o app. Lá se encontra o maior banco de questões do Brasil, com provas de residência, questões comentadas, resumos, aulas, flashcards. Tudo para deixar esse conhecimento afiado. Ferramentas assim são realmente fundamentais hoje em dia. Ajudam a construir e a revisar essa base de conhecimento de forma muito prática. Com certeza. Mas voltando para o lado prático das famílias, o que mais importa é como lidar com isso no dia a dia. Depois de entender toda essa complexidade, a base do tratamento que a fonte apresenta é surpreendentemente simples, né? É a parte mais importante e muitas vezes a mais negligenciada. A base de tudo é a hidratação. É reconstruir aquele muro de tijolos todos os dias. Hidratação. Isso. A recomendação é usar emolientes, que são aqueles cremes bem espessos, sem cheiro, pelo menos 2 vezes ao dia, no corpo todo. E o mais importante, aplicar logo depois do banho, com a pele ainda um pouco úmida, para selar a água dentro dela. A marca importa muito menos do que a disciplina de usar sempre. Certo, então a hidratação é a defesa, a reconstrução do muro. Mas e quando a crise já está instalada? Quando a pele está em chamas? Aí entram as famosas pomadas de cortisona, né? Exato. Se a hidratação é a defesa, os corticoides tópicos são o corpo de bombeiros para apagar o incêndio da inflamação. O crucial aqui é entender que existem diferentes potências. Para áreas de pele fina e sensível, como o rosto, usa-se uma potência baixa, como a hidrocortisona a 1%. Ah, isso é importante. Muito. Usar uma pomada muito forte no rosto por muito tempo é perigoso. Pode afinar a pele ou causar manchas. E para o resto do corpo? Corpo. A potência pode aumentar dependendo da gravidade da crise. A regra de ouro é: quanto mais potente o corticoide, mais importante o acompanhamento de um dermatologista, tá? Ele vai saber indicar a potência certa, por quanto tempo usar e como fazer a retirada gradual para evitar o efeito rebote. E além de hidratar e apagar o fogo, que mais ajuda? A fonte menciona outras coisas, como os anti-histamínicos. Sim, eles entram como um suporte, principalmente para controlar a coceira que atrapalha o sono. Remédios como a difenidramina podem ajudar a criança a ter uma noite mais tranquila, o que já é uma grande vitória. Imagino. E claro, se houver uma infecção bacteriana, os antibióticos são necessários. Fora isso, são as medidas do dia a dia. Usar roupas de algodão, mais largas, evitar lã e manter as unhas da criança sempre curtinhas. Então, se a gente for amarrar tudo, o grande insight aqui é que o eczema não é uma doença da pele, mas sim uma doença da barreira da pele. O foco não pode ser só em apagar o incêndio com pomadas. O segredo é o trabalho diário de reconstruir e manter o muro da pele com hidratação. E claro, ficar de olho para não deixar que invasores como bactérias ou o vírus do herpes se aproveitem das falhas nesse muro. Perfeito. Essa é a mudança de perspectiva. E ao entender isso, a gente consegue oferecer um suporte muito melhor para a criança e para a família. Porque o eczema não é só um problema físico. Ele afeta o sono de todo mundo, gera estresse e ansiedade nos pais, pode impactar a autoestima da criança. Cuidar do eczema é cuidar do bem-estar emocional da família inteira. E isso me faz pensar numa questão para o futuro, que a própria fonte cutuca a falar do microbioma. Hoje, o nosso tratamento principal é suprimir a inflamação, é o corpo de bombeiros. Mas fica a reflexão. À medida que a gente entende mais sobre esse jardim de micro-organismos que vive na nossa pele, será que as futuras abordagens não serão menos sobre apagar o fogo e mais sobre cuidar do jardim? Talvez o futuro do tratamento esteja em, de alguma forma, reequilibrar esse ecossistema, sabe? Cultivando as bactérias boas para que elas mesmas controlem as ruins. Fica aí a reflexão.